2008 ou 2012, por ali, ficamos a saber dos recursos naturais que Cabo Delgado tem, recursos de Cabo Delgado. E a política, a elite política, está muito galvanizada sobre este fenômeno. Houve muita popularização, desde que já temos recursos. Então, Moçambique vai daqui a pouco ficar rico. E eu creio que, genuinamente, a nossa elite política acreditou que a extração dos recursos naturais em Cabo Delgado não só havia de nos catapultar para um desenvolvimento rápido, mas também que havia de, no processo, resolver o problema de desemprego. Entre outras coisas, vamos assim dizer. Mas o começo da extração dos recursos naturais de Cabo Delgado me parece que não resolveu nem de perto o problema de desemprego. O que é que está a acontecer de fato? Aqui eu estou a tentar não culpar a elite política de que prometeram uma coisa que não aconteceu. É que o domínio de dar um emprego às pessoas no processo de extração de recursos naturais em Cabo Delgado não está no poder da nossa política, da nossa elite política. Está muito para além. Não no sentido de há um grupo que está a maquinar isto à distância, mas que explica esta situação que o professor está a levantar, a situação de caducidade das pessoas. Quer dizer, aqueles camponeses, aqueles aldeões de Cabo Delgado simplesmente são descartáveis para os projetos de extração de Cabo Delgado. Desculpa a expressão descartáveis. Estou a falar até de mim próprio. Quer dizer, será o que está o professor a indicar, por exemplo, quando diz há humanos que estão a atravessar para transhumanismo e há os humanos que estão, como disse o professor, na situação dos cavalos, no advento da invenção da máquina, não é? Que simplesmente ninguém lhes perguntou se eram úteis, simplesmente foram reformados e foram esquecidos desta forma. Então, me parece que esses avanços de tecnologia estão a indicar isto. A não ser, professor, o que é que não sei se estou a dar aqui uma boa analogia, mas me parece que a indústria de extração em Cabo Delgado, ou em qualquer parte do país, está a exigir cada vez menos a mão de obra local. E a explicação está nesses avanços tecnológicos. Professor. Quando eu interessei-me por estas questões, já havia indícios de coisas que estavam a ficar fora do meu alcance, como é background filosófico tradicional. Quando eu conversava com o Jonas, meu filho, e com a Júlia, que trabalhava, a mulher dele, que estudava neurociências, alguns avanços da tecnologia e da ciência metiam em questão certas verdades e certas compreensões que nós tínhamos da compreensão do mundo e do avanço da sociedade. Nomeadamente, discuti muito com Jonas acerca da liberdade e do determinismo. Eu era muito pela liberdade, a minha educação toda, quer religiosa, quer filosófica, me levava a isso. O meu filho era e é adepto mais do determinismo, que as coisas são determinadas. Quando comecei a ler Harari, fiquei surpreendido com uma frase que era: o sofrimento do futuro não será um sofrimento ligado à escravatura ou baseado ao colonialismo, mas ele chamava a irrelevância. A irrelevância queria dizer que você não era útil, você não saberíamos o que fazer contigo. E que aqueles que vão ser irrelevantes vão ser descartados do caminho técnico-científico da humanidade e vão ficar para trás. E quando li esta frase, era alguns dias depois da evacuação das pessoas de Mocimboa da Praia. Mocimboa da Praia é uma zona de Moçambique que conheceu muitos processos de escravatura graves, conheceu momentos duros com o colonialismo e aquelas pessoas tinham dentro delas este histórico de vida complicada e difícil. O que aconteceu com elas esta vez é que havia necessidade de fazer exploração de recursos e para fazer a exploração de recursos, aqueles homens e aquelas mulheres nem sequer eram mobilizáveis para esse tipo de processo. Porque para manipular aquela coisa que nós temos no Rovuma, feita pelos coreanos, são tecnologias extremamente avançadas. Há um livro recente do inglês que diz que a exploração do carvão trouxe a democracia e a exploração do gás trouxe regimes ditatoriais. Parece um título curioso. A extração do carvão exige muita gente. Mineiros, como acontece com os nossos mineiros que vão trabalhar aqui na África do Sul a extrair o ouro. O número, o volume de pessoas que eram mobilizadas, o volume de saberes e de competências, mas de força manual que era mobilizada, fez com que, a pouco e pouco, essas pessoas se organizassem e nasceu todo o processo de sindicalismo.
de revoltas, de pedir a melhoração de salários, de condições de existência. É com base neste processo que Karl Marx pôde escrever o seu Capital. Então, a pouco e pouco, a sociedade foi dando melhores salários, diminuindo horas de trabalho. Através dos sindicatos, as mulheres tiveram mais direitos, tiveram férias, salário mínimo. Isso aumentou a democracia. Ou podemos mesmo dizer que é este processo de nascimento de esquerdas sindicais que vão levar ao incremento da democracia ou da social-democracia em muitos países do norte do mundo. O carvão trouxe democracia. O gás e o petróleo exigem muito menos pessoas e muito mais máquinas. Quem está a extrair o petróleo na plataforma do Rovuma não precisa de nós. Precisou no início do número de pessoas, mas o resto é feito pelas tecnologias. E é por isso que o dinheiro é conservado, é agarrado, é manipulado, é fagocitado por um número restrito de pessoas, entre companhias externas e até atores internos. Então são dois processos que levam a consecuções sociais diferentes. Carvão levou a democracia e o gás e o petróleo está a levar o que está a acontecer em Moçambique, que é a expulsão mano military de populações que já foi em Palma, que já foi em Mocimba da Praia ou que está a acontecer em Monte Pois. Esta é a situação em que nós estamos. E volto a irrelevância. A nossa questão neste momento é a irrelevância. A questão é como tornar-se então relevantes. Isso responde um bocadinho à questão que puseste antes. Foi legítima a nossa pretensão de explorar recursos para tentarmos através deles, não era dar emprego, mas melhorar condições de existência. Era legítimo pensar que com o dinheiro do petróleo podíamos investir na agricultura, investir na saúde, mas sobretudo investir na educação. Foi o que fizeram muitos países. Hoje a Arábia Saudita, para além do petróleo, tem muita diversificação. Você olha o que está acontecendo no Dubai, ou está acontecendo no Catar, que são países que a partir do gás e petróleo conseguiram fazer diversificação da própria economia. É o que está a tentar fazer Angola, para tentar proporcionar outros setores de desenvolvimento social e económico. Moçambique tentou fazer isso. E Moçambique tinha uma particularidade, é que Moçambique era vítima, passamos de 7º país mais sujeito a mudanças climáticas a primeiro, e não obstante isso, sabíamos que este sacrifício tinha que ser feito. O que nós não equacionamos é que os perigos que isso acarretava. Um dos perigos que acarretava foi a maldição dos recursos, que temos a guerra em Cabo Delgado. A outra maldição, que parece menos presente nos discursos gerais, é a mobilidade das populações, são empurradas de um lugar para outros e que elas caem numa pobreza maior. É a violação de mulheres, são fenómenos sociais de falta de escolas, gente que é empurrada a ver em condições mais precárias do que estava antes. É a tirada das pessoas dos lugares, dos cultos, das cerimônias tradicionais, das crenças, das religiões, etc. Em nome do gás e do petróleo, em nome do dinheiro, em nome da tecnociência, nós vamos avançando e empurrando na desconsideração mais total tudo aquilo que eram fenómenos socioantropológicos importantes para as populações. Mas o mais importante não foi feito. Para além das maldições, a única coisa que pode fazer de nós resilientes e fazer de nós pertinentes, e quer dizer, não aqueles descartáveis nesta corrida técnico-científica, é a ciência e a tecnologia. Então o que é que devíamos ter feito? Ou o que é que devemos fazer? É por isso que, para mim, eu termino o livro dizendo: não temos outra alternativa senão apostar seriamente na escola, seriamente na educação. Quando eu digo escola e educação, eu não me refiro a saber ler e escrever, ler da esquerda para a direita, babé, bibobu. Não me refiro a discussões sobre se estamos sentados em carteiras. O Bill Gates começou a sua grande aventura de transformação do mundo em termos de comunicação trabalhando na garagem do pai. Se tu olhas para o Zuckerberg, nem sequer acabaram as universidades, porque não era universidade com os seus métodos tradicionais. Era o novo mundo que estava a nascer e a própria universidade teve que se adaptar a este novo mundo que estava a acontecer. Inventaram startups onde pegam nas ideias dos jovens e utilizam estes jovens, dão-lhes potencialidades para ajudar a transformar-se e a participar na transformação do mundo. Nós temos que pensar numa educação, mas sonhar alto. O que é que significa sonhar alto, Samuel? Significa que nós não nos podemos contentar em saber usar o telefone. Se não sabemos fabricar. Nós não podemos nos contentar em ter carros bonitos, em ter helicópteros ou aviões. Nós não podemos aceitar que sejam os coreanos a criar plataformas
e nós sabermos como elas funcionam para tirar os nossos recursos. Porque senão os recursos estão lá, eles não servem a nós. O presidente Bush pai, quando foi em 1992, quando foi da COP Rio, a COP que tomou consciência das mudanças climáticas e da necessidade de enveredarmos por energias renováveis, disse: o nível de vida americano não é negociável. Quer dizer que eles vão continuar a ver como americanos. Se é preciso resiliência ecológica, que sejam as outras pessoas a pagar por isso. E é o que nós vamos pagar por isso. E vamos tornar-nos aqueles que chamamos bons selvagens. Para nós explorarmos os nossos recursos. Há uma coisa que fala-se pouco e sabe-se menos. Entre 2024 e 2028, nós vamos ter a chamada transição ecológica. E esta transição ambiental vai compreender o uso de minérios chamados precários. Há 10 a 12 minérios precários, entre os quais o grafite que nós temos, o lítio que também temos, e parece que Moçambique tem, segundo as discussões entre os especialistas, entre 7 a 9 destes minérios. E sabemos onde estão localizados. Não temos nenhuma capacidade, nós, de explorá-los, e de usá-los, e de utilizá-los. Mas estão aqui entre nós. O problema é saber, temos capacidade de negociar para que estes minérios tragam para o país aqueles fundos necessários para serem investidos massivamente na educação. Não uma educação pequenina. Sonhar alto. Os coreanos há 40, 50 anos atrás estavam ao nosso nível. A Malásia, a Indonésia, a Singapura, aqui o Catar, o Dubai. E hoje estão muito para além de nós. Então, a grande aposta que temos que fazer é uma aposta séria na ciência e na educação. Esta é a única maneira de não serem relevantes. Esta é a única maneira de não perpetuarmos sofrimento no futuro. Esta é a única maneira de não sermos afegãos que veem um avião a correr, eles não conseguem estar atrás deles. É a única maneira de entrarmos no navio para continuarmos a nossa marcha para a humanidade. E quero dizer de maneira quase, não quero dizer apocalíptica, mas o que está em jogo aqui é a nossa pertença ou não à espécie humana. Se nós não formos capazes de apostar seriamente numa tecnociência capaz de nos meter no braço, meter-nos na mesma bacia que os outros, como afegãs, havemos de ver um avião a ir devagarinho, sem termos o fôlego para continuar a segui-lo. É por isso mesmo que eu acho que a ciência, as instituições, eu acho que as universidades, eu acho que a aposta na ciência tem que ser aposta numa espécie. A ciência tem que ser um homem com 2 braços. Com uma mão, nós temos que estar dentro daquilo que se faz de mais, de melhor, de mais progredido no mundo da ciência de hoje. Não podemos ficar atrás. Não podemos ter universidades que temos nós, que passam a vida a repetir, a copiar aquilo que foi escrito há 50, 100 anos pelos outros. Temos que fazer das nossas universidades laboratórios sérios de investigação, que estejam em cima dos inventos da ciência mais progredida que o mundo produz hoje. Mas com outra mão, temos que estender a mão às nossas populações para que, a passar para essa nova dimensão, não sejamos só 2 ou 3 que fazem parte das universidades, mas que puxemos o nosso país, o nosso povo a entrar a fazer parte. Isto tem a ver com a nossa sobrevivência como homens, a nossa sobrevivência dentro da espécie humana, a nossa sobrevivência como continente, até se quiseres como raça. Se nós não fizermos este esforço, esta batalha, como os cavalos do século XIX, vamos ser abandonados e ninguém vai nos perguntar se queremos ser abandonados e a reforma ou não. Como os afegãos nascidos dos americanos, vamos correr atrás, sem fôlego, e eles devagarinho vão abandonar a espécie humana. É disto que se trata. Este é o grande desafio que estamos confrontados. Muito obrigado, professor. Eu até não queria chegar ao fim do livro só queria sublinhar uma coisa aqui, do que o professor está a falar nos últimos 5 minutos. Primeiro, que o sucesso ou falta dele nos projetos, é aplicar os projetos de Cabo Delgado, de gestão de recursos em Cabo Delgado, e o envolvimento, o desenvolvimento das comunidades locais, tem muito a ver também com este fosso de ciência, de tecné. A explicação dos desafios de Cabo Delgado não devem se limitar ou não se limitam a questões político-econômicas, mas também a distância que existe do ponto de vista tecnológico dos locais, da política, dos políticos, da elite política, assim como e os que detêm esta tecnologia. Portanto,
temos que parar de... Estou a falar com os que estão envolvidos na pesquisa, de querer perceber o que está a acontecer em Cabo Delgado, a questão da maldição dos recursos por ali. Há um gap sério da tecnologia, que poderá ser a razão da explicação do conflito de Cabo Delgado. Não podemos vê-lo só como um conflito jihadista, religioso, político, pobreza, por aí, mas também é um componente científico, técnico-científico. O segundo recado que posso, talvez por cima das palavras do professor Ngwenha dizer tem a ver com os que estão envolvidos na pesquisa ou a produzir em ciências humanas, que o desafio para os que estão a fazer antropologia, teologia e a filosofia. E isso está também em parte deste livro. Né? Temos que ver os meios que estamos a usar, mas também questionar os objetivos das nossas pesquisas. Porque todas essas ciências humanas que constituem a narrativa da humanidade ou do humanismo, elas têm que começar a mudar, têm que se ajustar às realidades impostas pelo transhumanismo. Porque é toda a narrativa humana, quando eu digo narrativa, que essa é uma palavra pesada, é todo o paradigma do humanismo que está posta em questão, professor. Será que chegamos a isto? Se estamos a dizer que o humanismo está a caminho de obsolescência, então estamos a dizer, e já referiu o professor, a questão dos direitos humanos, por exemplo. Nós não podemos estar a falar, a democracia como um sistema de governação está baseada nessa noção de direitos humanos. Então, antropólogos, filósofos, políticos, né, têm que repensar as suas bases analíticas para responder aos desafios do transhumanismo. O humanismo é uma coisa bonita, é um mito. Quando você começa a ler o Pico da Mirândola, Erasmo de Roterdão, Crotius, você fica evoluído, extraordinariamente impressionado, porque o humanismo coincide com o fim com a Idade Média, coincide com o Renascimento, que é essencialmente um movimento italiano, mas não só, e coincide com a retomada da valorização do homem, aquela história de Prometeu, quer dizer que o homem no centro. Porém, a escravatura começou na época do humanismo. A dizimação dos índios começou na época do humanismo. Aquele debate entre Las Casas e Sepúlveda acontece exatamente em volta do humanismo. O humanismo não foi uma barreira suficiente para a nossa discriminação e a nossa despreciação como seres humanos. Nós continuamos a adorar o humanismo, mas não temos que levá-lo a uma dimensão metafilosófica, porque no fundo foi no momento do humanismo onde as maiores aberrações contra homens foram cometidas, sobretudo contra o homem que éramos nós. Recorda-se que em 1492, a chamada descoberta da América, e é do século XV que começa o processo de escravatura, vai ao século XIX. São esses anos de 1500 que começa e está no auge o próprio humanismo. Por isso não é que eu tenho um amor particular pelo humanismo. Eu gosto muito da literatura que produziu, da arquitetura, das artes e da filosofia do homem no centro que produziu, mas, como diria César, muitas vezes há uma espécie de uso e abuso de princípios que depois na prática não são aplicados. Quando se ultrapassa o humanismo, chega-se ao Renascimento, ao Iluminismo, os grandes como Voltaire, você vê no Candide, que ao mesmo tempo que critica os holandeses pelo excesso de escravatura contra os negros, mas do outro lado ele é compreensivo, porque os africanos, como diria Hegel no século XIX, afinal de contas, são fora da história, afinal de contas, eles mesmos se vendem. Então não é o humanismo que está em causa. O que está em causa é uma coisa mais fundamental, uma coisa, a pertença ao género humano, que a ideia da pertença ao género humano é antes, é durante e depois do humanismo. A ideia de que existe uma humanidade única, que é bíblica até. A gente abre a Bíblia, que foi escrita, o Antigo Testamento, muito antes da nossa era, muito antes do humanismo, já falava dos homens como seres iguais. O cristianismo também traz a dimensão do humanismo. O próprio Islã traz uma dimensão do humanismo. Então não é humanismo
porque o humanismo, apesar de tudo, criou barreira entre seres humanos. O que nós estamos a assistir hoje é que este esforço de racionalização também trouxe a racialização. E foi contra a racialização que a racionalização trouxe que se criaram os grandes documentos da igualdade de direitos dos seres humanos. Desde a Revolução Inglesa, passando pela Revolução Francesa e Americana, até chegarmos à Declaração de Direitos Humanos de 1948. Mas, no fundo, ficou um flatus vocis. Ficou um documento escrito, porque, na prática, os homens continuam a se discriminar, a ser discriminados por aqueles próprios que praticavam os tais direitos humanos, ou o tal humanismo, ou o tal iluminismo, que não podemos falar. O que está a acontecer é uma coisa simples e preocupante. Você vê quais são as nossas prioridades. Nós entramos num período eleitoral. E quais são as nossas prioridades? As nossas prioridades são muito pequenas. Quando discutimos escola, quais são as nossas prioridades? Quando discutimos mudanças climáticas, quais são as nossas prioridades? Você vê agora os candidatos e os partidos a andarem de povoação em povoação. Tente, em vez de olhar para a festa que se faz, as condições de vida em que estão, em que sobem as pessoas, onde as manifestações se fazem. Pensa nas escolas que se fecham, nos professores que não vão à escola durante o período em que se fazem as manifestações. Olha nos programas eleitorais dos candidatos. Tu vês que nós sonhamos muito pequeno. Tu vês que o nosso sonho é ainda muito parco, muito ínfimo. Durante a Covid-19, a STV quis demonstrar que o Moçambique não cumpria com o distanciamento social. E pegou como exemplo o jovem que você mencionou, que pedalava numa montanha, num lugar íngreme na Zambésia, mas atrás dele, como um táxi, tinha uma família abraçada. Tudo o que o jovem viu, a STV viu, para a reportagem, foi um jovem, não foi o jovem que pedalou e o sacrifício que tinha que fazer, era o não distanciamento social. Mostraram uma reportagem de Nampula onde a cena era a mesma, só que em vez de ser uma bicicleta era uma moto. Depois, uma reportagem em Maputo, era uma I Love, cheio de gente, com um miúdo agarrado a uma saia de uma senhora. Isto era a coisa que mostrava. No fim do telejornal, mostraram uma pequena companhia inglesa chamada Virgin, que fazia a primeira viagem turística para a Lua. Eu fiquei mal, porque o distanciamento entre outros e nós é a este nível. Os outros vão à Lua fazer turismo espacial. Os outros estão muito longe daquilo que... E nós, as nossas discussões são discussões de pessoas pequenas. Você imagina que quando houve a viagem do Gagarin para a Lua, quando o Armstrong pelos americanos, os dois diziam, quando estavam lá em cima, olhavam para baixo, nem conseguiam distinguir um continente do outro. Quanto mais uma nação, quanto mais uma raça, quanto mais uma tribo, quanto mais um partido político. Quer dizer que nós ainda estamos a pensar pequeno. E é tempo de começarmos a olhar para nós com seriedade. Há coisas que me apoquentam muito. Nós celebramos este ano os 60 anos da independência africana. Não há um país africano que vai bem. Não há um país africano que tu possas dizer com certeza e com conhecimento de causa que ele está num franco processo de desenvolvimento. O que nós temos são países africanos assistidos que vivem, comem, se educam, curam-se pela vontade e pela caridade de outros. Enquanto isto acontecer e subsistir, nós estaremos ainda a voar baixo e pequeno. E nós temos que aprender a voar alto. Esta é a condição para nós continuarmos a pertencer à espécie humana. Eu quero repetir de uma maneira, de um lado, política, firme, mas do outro lado, apocalíptica, que a nossa sobrevivência, a nossa pertença à espécie humana vai depender ou não da nossa capacidade de fazermos um salto qualitativo muito forte. Eu digo, no livro termino, acho que são as últimas palavras. Se me permite, eu posso ler até as últimas palavras. Por favor. Sim. O professor diz assim: o mundo está a fugir de nós, está a deixar-nos para trás. O darwinismo continua, mas deixou de ser natural e passou a ser social. O elemento dominante deste novo darwinismo, desta nova seleção, chama-se tecnologia. O nosso futuro, como indivíduos, como povo, como sociedade, depende da qualidade do esforço que empreendemos para continuarmos a pedalar. Pedalar sempre. Pedalar sempre com mais força. Pedalar com gênica, mas sobretudo
pedalar juntos. É mesmo isto. O que nós temos que fazer não é estas demonstrações de fraqueza das nossas eleições e da fragmentação do nosso pequeno povo, é juntarmos energias e, como o nosso irmão lá na Zambésia, pedalar, subir montanhas. E tu não podes pedalar, subir montanhas, se não tiveres muita força, muita genica, mas sobretudo, se não formos uma força única, como disse o nosso hino nacional, para atingirmos, não é o nível de outros, mas tornou-se uma questão metafísica. Não permitir que sejamos largados, que sejamos afegãs. Não permitir que, como os cavalos, sejamos mandados para a reforma. Ou como os aldeões de Mocimboa da Praia, que foram relegados à ignorância. E esta é a única condição da nossa sobrevivência como pessoas, sociedade, até raça e continente.